Olá, crianças! Nós vamos estar estudando a partir de agora a unidade 7. Esta unidade tem como tema Eu tenho problemas. Então, nós vamos começar a partir desta imagem que está aí no material de vocês, a imagem de abertura desta unidade. Então, o tema Eu tenho problemas. Quem não tem problemas, né, crianças? Até mesmo vocês, crianças, têm problemas. A importância que nós damos aos problemas e a forma como os enfrentamos depende das particularidades de cada um de nós. Mas o importante mesmo é aprendermos desde cedo a tratar as adversidades com naturalidade, sem transformá-las em algo que não tenha solução. Então, nesta unidade, nós vamos estar lendo textos que vão nos estimular a refletir sobre o nosso comportamento diante dos problemas e das dificuldades e sobre como nossas reações a eles têm consequências em nossa vida. Então, o nosso objetivo aqui é compreender que conversar a respeito dessas situações difíceis pode nos ajudar a buscar uma solução para elas. Então, a partir disso, eu quero que vocês procurem estar analisando estas perguntinhas aqui, sobre o que você vê e sobre o que você sabe. Prestem bastante atenção sobre a expressão facial desta personagem. Essa expressão dela parece transmitir o quê? Observe o local onde essa menina se encontra. Parece ser dia ou noite? Para onde essa menina estaria indo? Ou então, de onde ela estaria voltando com esse tempo? O que ela carrega sob um dos braços, abaixo de um dos braços? Existem outras pessoas próximas a ela? O que essas pessoas estão fazendo? Então, procure possibilidades de como que você poderia ou que alguém poderia estar ajudando esta garota. Se fosse para solucionar o problema que ela está enfrentando nesse momento, o que deveria ser feito para essa finalidade? Esta cena, ela parece ser uma cena atual ou de uma outra época? Então, pense sobre essas respostas, tá? Sobre essas perguntas, que respostas que você daria a estes questionamentos? Os trajes, as roupas dessa menina, assim como essa lousa que ela carrega aqui embaixo do braço, indicam que essa cena ocorre numa época passada, não é isso? Mas nessa imagem também tem outros vestígios, outras marcas que remetem a essa época passada. E o que você sabe sobre isso? Então, é importante que você converse a respeito das dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia. Nós sabemos que algumas dessas dificuldades podem até ser bem simples, mas outras podem ser bem difíceis de solucionar. Mas
se não tratarmos do modo certo, se não enfrentarmos do modo certo, essas pequenas dificuldades, elas podem se transformar em grandes problemas. E aí, para resolver esses problemas, você não vai poder resolver sozinho. Você vai precisar do auxílio, da ajuda de alguém. Por isso que é importante conversar a respeito, porque essas conversas sobre as nossas dificuldades podem nos auxiliar na resolução delas e impedir que elas venham se transformar em algo muito maior. Então, eu tenho problemas, todos nós temos problemas, mas os problemas são para ser resolvidos. Quando é algo pequeno, uma dificuldadezinha, você pode até sozinho estar tentando solucionar. Mas, se você perceber que precisa de ajuda, procure alguém que seja confiável a você. O papai, a mamãe, um outro adulto da sua família, um professor, professora, a sua diretora, mas procure ajuda. Tá certo, meus amores? Então, nesta unidade, olha, que tem esse tema, eu tenho problemas, a partir do que a tia já falou aqui, essas questõezinhas que aparecem aí no material de vocês, elas são questões orais. Mas é bom que você analise cada uma dessas perguntinhas e que, se possível, você responda até mesmo por escrito, tá? Responda no seu caderno, cada uma delas, tá bom? Responda para que a gente possa, né, se você quiser, na nossa próxima aula, estar levantando questionamentos sobre alguma destas perguntinhas, nós fazermos isso, tá bom? Então, responda estas perguntas, tá certo? Para que a gente possa estar conversando a respeito delas posteriormente. E aí nós vamos dar sequência lendo o nosso primeiro texto aqui desta unidade, certo, crianças? Então, este texto, ele tem como título O Soldado Pacífico. É um texto de qual gênero textual? É um conto. Os contos, de antemão eu quero dizer para vocês que o conto é uma narrativa de ação simples, pequena, tá? Não é tão grande. E o espaço e o tempo em que os acontecimentos, as ações ocorrem nessa história são concentrados. O narrador, aquele que narra a história, geralmente é um narrador observador, um narrador de terceira pessoa. Portanto, ele não participa das ações, certo? Então, vamos ficar atentos, tá, a este conto. Esse texto, ele trata de uma história, que é uma história fictícia, tá? É um conto. As personagens envolvidas nessa história, tá, também o são, mas essas personagens que foram envolvidas, elas vivem aí um conflito, né? Tem todo um conflito que é enfrentado por elas. E eu peço assim que vocês observem este conflito e o modo como este conflito foi solucionado, certo? Então, o título desse texto é O Soldado Pacífico. Então, vamos fazer a leitura. Era uma vez, no reino distante, um soldado muito elegante, muito valente e muito forte. Era um cavaleiro completo. Causava admiração por onde passava. As damas diziam:
Oh! Os cavaleiros diziam. Ah! A rainha surpreendia-se. Uau! No entanto, ninguém nunca tinha visto o soldado lutar. E isso tinha uma explicação muito simples. Nosso soldado era totalmente pacífico. Não gostava de guerras, nem de batalhas, nem de lutas, nem de combates, nem sequer gostava de discutir um pouquinho de vez em quando. Mas um dia, o reino vizinho declarou guerra ao reino distante. E como eram reinos de faz de conta, em vez de fazer uma guerra normal e banal, decidiram que lutariam entre si o melhor soldado de cada reino. Nem é preciso dizer que o reino distante escolheu o soldado pacífico, enquanto o reino vizinho enviou para a batalha o soldado medroso. O lugar escolhido para a batalha ficava no meio de um grande campo. De um lado, os reis e os habitantes do reino distante, e do outro, os do reino vizinho. Os dois soldados caminharam até a metade do prado e falaram. Não quero lutar, disse o soldado pacífico. Odeio guerras. Eu tampouco, replicou o soldado medroso. Batalhas me dão medo. Eles selaram a paz e foi organizada uma grande festa entre os dois reinos. Desde então, se enaltece o valor dos soldados, porque evitar uma guerra é muito melhor que ganhá-la. Que texto lindo, né? Então, eu peço que vocês releiam esse belo texto, prestando bastante atenção ao conflito que foi enfrentado por estes personagens e o modo como estes personagens solucionaram esse conflito. E aí, agora, eu quero que vocês consultem o dicionário, encontrem o significado da palavra selar. Depois, você identifica o significado do verbo selar neste texto, o soldado pacífico. Sublinhe todas as palavras do conto que têm significado semelhante ao significado da palavra guerra. Então, vocês vão fazer isso, né? Mas vocês vão fazer, tá? Depois. Agora, a tia vai estar colocando aqui para vocês a compreensão deste gênero textual. No conto, é preciso nós identificarmos o tempo, que é o momento, a época em que se passa a história. Muitas vezes os contos acontecem no tempo do era uma vez, que é um passado muito distante. Mas no conto nós também temos o cenário, que é o lugar onde as ações acontecem. Temos as personagens principais, aquelas que têm o papel mais importante na história, e temos também as personagens secundárias. O conflito é o problema vivido por essas personagens e a solução, que resolve o conflito e encaminha a história para o desfecho, para o final, certo? Então, estes são os elementos de um conto. Mas no conto, como é uma narrativa, nós também precisamos estar observando um pouco sobre discurso direto e discurso indireto. O discurso direto
é aquele que o narrador dá voz às personagens. No discurso direto, as falas das personagens são marcadas com travessão ou aspas. E no discurso indireto, as personagens elas não falam, mas o próprio narrador é que conta o que as personagens falaram. Então, aqui no nosso texto, vamos só voltar um pouco aqui, nós temos aqui, olha, discurso direto, quando se diz aqui, logo no comecinho do texto, era um cavaleiro completo, causava admiração por onde passava. E aí temos, as damas diziam, mas o que as damas diziam? Aí tem aqui os 2 pontos, vem o travessão e agora o que as damas diziam? Os cavaleiros diziam, aqui os 2 pontinhos, aí vem o travessão, aí o que os cavaleiros diziam? A rainha surpreendia-se, né? E como para representar essa surpresa, para mostrar que estava surpresa, a rainha dizia, uau! E aí você observa aqui o travessão antes da fala da rainha, né? E depois também você vê aqui que as falas dos soldados, né, tanto do soldado pacífico como do soldado medroso, elas estão aqui, olha. Tal qual eles falaram, os próprios personagens falando no texto. Por isso os travessões antes dessas falas. Então quer dizer que foi usado aqui o discurso direto, certo? Se fosse para usar o discurso direto, então aqui seria o narrador que iria reproduzir a fala das personagens. Ok, crianças? A gente vai fazer as atividades referentes à compreensão e à interpretação desse texto, tá certo? Para posteriormente a gente estar corrigindo e também, né, nós vamos estar aprofundando esse conteúdo, discurso direto e discurso indireto, tá certo? Depois, tá bom? Depois da correção dessas atividades, então nós vamos ter uma aula em que nós vamos estar aprofundando esse conteúdo que é os tipos de discurso. Certo, meus amores? Então nós vamos ficar por aqui. Beijos da tia Gorete e até a nossa próxima aula.